Meu nome é Adriana, eu sou psicóloga, psicanalista na UTI pediátrica do HMIB e fui voluntária aí do Viva por 10 anos. Depois eu passei o bastão da coordenação aí para pessoas mais competentes do que eu, né, Leda? E esse trabalho que eu faço, que o Valdir me provocou compartilhar com vocês desde o ano passado, é um trabalho de uma construção de história com criança, né? A criança está internada no hospital e ela faz um trabalho, eu preciso de que ela possa se empoderar e ser autora do seu, da sua experiência. Uma experiência quando a criança está internada no hospital que é de muita passividade, né? Então, que ela seja autora também desse processo de adoecimento dela. Eu queria que um pouco as pessoas ligassem a câmera só um pouquinho, só para eu ver a carinha de todo mundo, se pudesse, né? Mas quem não puder, tudo bem. A gente pode ir, né, Isabela? Pode. Vocês podem me interrompendo qualquer coisa pelo chat, porque como a gente está tendo essa experiência online, para mim também é a primeira vez, então vocês podem me interromper, fazer perguntas no chat e a gente para. Se a pessoa quiser fazer uma participação oral, a gente também permite. Tem como você manejar isso, Isa? Sim, sim. Perfeito. Então, o nome da oficina, o livro Fragmentos da História da Criança Hospitalizada. Por que que o livro, né? Primeiro a gente tem que parar e se perguntar quem é a criança, né? A criança hospitalizada. Ela é um sujeito, ela é um ser humano, ela é um indivíduo. No hospital, geralmente, ela é referida pela patologia ou pelo leito. Então, ela nunca é referida pelo nome, né? E isso é um pouco o que já traz para a gente uma desautonomia desse sujeito, né? A gente fala o apêndice do leito 3, a gente fala o erro inato de metabolismo do leito 6, quer dizer, a gente sequer associa o nome à patologia ou o leito ao nome da criança. Então, a questão da gente primeiro tentar resgatar isso. Lógico que quando os contadores de história entram dentro do hospital, eles restauram essa autonomia da criança, às vezes pelo simples perguntar se a criança quer ouvir uma história e simplesmente de respeitar ou não da criança, né? Bom, então o que que a gente faz, né? Quando a gente tira essa autonomia da criança, muitas vezes ela, a depender da faixa etária dela, ela vai cada vez ficar mais passiva a esse processo de adoecimento. Ela muitas vezes se culpabiliza ou muitas vezes ela se vitimiza, muitas vezes ela não consegue compreender e o processo de adoecimento se torna um processo mais traumático do que efetivamente necessário, né? Não que ele vai deixar de ser, mas muitas vezes quando a gente começa a ser protagonista do nosso trauma, a gente pode construir uma rede com ele, né? E uma outra coisa que que eu comecei a perceber também, que esse livro traz também uma possibilidade para os pais de compreenderem o diagnóstico. Nós temos no mundo da saúde aí uma série de diagnósticos que são extremamente complicados e uma série de diagnósticos que muitas vezes, a princípio, parecem simples, mas só o fato de você poder falar na linguagem que a criança tem acesso, os pais também se apoderam disso, né? O outro ponto que a gente faz com o livro, que dá para perceber, é uma compreensão do processo de adoecimento pela criança. Então, como eu estava falando, às vezes essa questão dela se culpabilizar, né? Ah, foi porque eu fiz tal coisa, foi porque eu não fui legal, foi porque eu bato muito no meu irmão. Nós tinha uma criança que ele falava assim: será porque eu grito muito que eu estou aqui? Quer dizer, não, existe um processo do próprio metabolismo que faz, às vezes, a criança adoecer. E o livro ele traz essa possibilidade dela entender que não é uma responsabilização no sentido de culpa, né? É uma atividade lúdica, é uma distração,
E a construção da criança, da história da criança, traz também para a criança um poder dela narrar a vida dela em primeiro nome, coisa que muitas vezes a gente só vai conseguir fazer na vida adulta. Algumas pessoas às vezes nem conseguem fazer isso, né? Então, eu trago aqui como ilustração, eu vou compartilhar com vocês, que é uma experiência de um livro que deu certo e que quando eu comecei a fazer essa coisa, eu vi que eu me inspirei muito nessa ideia. Era uma voluntária nossa que teve o filho internado no hospital e que ela lançou esse livrinho, que é o Juju no Hospital, uma história real. Quando eu conheci essa voluntária, ela estava fazendo o treinamento e ela passou o treinamento aí de 9 meses amamentando a filha dela. Depois ela não era mais amamentando a filha. A gente pôde viver a amamentação, a entrada da papinha, os primeiros passinhos. E ela foi com a filha menor o tempo todo, e isso me admirava muito. E ela falava da marca que a internação que o filho dela trouxe para ela e para a família. Então, o Juju no hospital, só para vocês terem aqui é só uma palhinha, né? Não boto a história toda. O Juju, ele era uma criança muito alegre, divertida, e que na verdade se chamava João. Um dia ele acorda e ele está com o olho bem inchado, né? E ele vai para o hospital. Quando chega no hospital, ele vê várias coisas assustadoras, mas ele vê coisas legais também, né? Então, o Juju ele tem essa chance de poder brincar, de poder receber a notícia da alta hospitalar. Então, o livro trouxe não só a possibilidade para a criança João de poder contar todos aqueles momentos ruins, como coisas que na vida tem coisas ruins, mas tem coisas boas. Na vida a gente tem momentos difíceis, mas tem momentos bons. E o que a gente pode aprender de toda essa lição? Né? Então, a história traz um pouco isso. E é isso um pouco que eu tento construir com as crianças. Eu vou trazer primeiro para vocês o como construir esse livro, e aí eu vou querer ouvir um pouco de vocês, e depois eu vou trazer um exemplo de um livro que eu construí para uma criança que me autorizou mostrar ele, né? Mostrar as imagens, vamos botar assim, né? Então, o livro, quando eu começo ele, eu boto o símbolo da UTI, onde eu trabalho, e coloco esse texto para as crianças, que é mais para os pais, né? Que é um pouco muito do que eu acredito e que eu gosto de transmitir para as pessoas. E para as crianças, principalmente, que não existe uma dualidade entre bem e mal. Né? Que a vida ela é feita de altos e baixos, de coisas boas e de coisas ruins, de alegrias e de tristezas e de ganhos e perdas. Mas que nisso está o encantamento da vida, né? Então, mas somente quando a gente consegue enxergar a beleza que está nessas diferenças, né? Quando a gente consegue contar a nossa história, que a gente enxerga, que a gente reconhece e aceita o amor que a gente recebe em cada momento, mesmo nos momentos ruins e mesmo nos momentos bons, é que a gente consegue, em cada linha que constrói a escrita da história da nossa vida, a gente consegue ver esse amor, né? Então, transforme os momentos, as lembranças em uma história. Registre os pequenos momentos de amor, pois aos poucos você será capaz de escrever a sua própria narrativa. Quer dizer, a gente vai conseguir olhar para trás se a gente pensar, poxa, quando eu caí, eu tive um amigo que levantou a mão. Quando eu adoeci, os meus pais ficaram do meu lado. Eu tive um contador de história que foi lá e me alegrou e eu consegui rir. Quer dizer, não é só a coisa ruim. Então eu vou poder contar a coisa ruim. Eu adoeci, eu senti muita dor, eu tive isso, eu tive essa dificuldade, o médico fez isso, a enfermeira fez aquilo ruim, mas eu também tive, olha, coisas boas por trás disso tudo, né? E aí, a coisa do livro, Isabela, tem como mostrar a minha câmera agora? Você tem que parar o compartilhamento. Ixi, tá vendo, gente? A gente vai aprendendo. Aí depois Como é você que eu volta a paro? compartilhar. Então, eu pauso o compartilhamento, ok?
Eu pausei. Aí dá para ver agora? Não. Não, acho que você vai ter que parar mesmo o compartilhamento. Então, como é que eu paro? Interromper. Ok. Isso, agora sim. Aí Então, depois você volta, tá? Do mesmo jeito. volto. Então, eu queria que vocês vissem, assim, dá para ver, assim, né? É uma folha de papel A4, o livrinho que eu faço, ele não é nada sofisticado, tá? Eu boto uma capinha de um papel colorido ou de um papel mais durinho, né? Mas eu grampeio ele aqui no meio. Então, basicamente, se vocês quiserem fazer agora, que eu acho legal, se todo mundo puder pegar aí pelo menos umas 4 folhinhas de papel A4 para a gente depois tentar fazer um sarauzinho de quem quiser apresentar, né? A gente dobra esse papel no meio. Bom, eu coloco o texto, esse texto, geralmente eu colo ele, que é aquele que eu li para vocês, e aí eu faço ele manual mesmo, como vocês vão ver. Eu vou tirar para ficar mais fácil. Eu começo com a primeira parte é quem eu sou, né? Então eu vou colocar lá, depois eu vou passar para vocês, o nome da criança, a idade, onde que ela mora, esses dados que a gente pega, né? E coloca, vou escrevendo aqui. Mais tarde coloco, esse sou eu. Então, dependendo da idade da criança, eu peço para ela fazer o desenho, que vocês podem pedir para fazer o desenho. No caso, eu trabalho com crianças em UTI, vocês vão ver que eu trabalho com fotos. Elas ficam mais tempo, eu vou lá, revelo as fotos e colo. Depois, de onde eu vim, que aí eu vou falar quem é a família, onde que ela mora, se ela estuda na escola, se ela não estuda, que amigos que ela tem, e um desenho da família dela. E aí ela vai fazer um desenho da família dela que a gente faz juntos, né? E aí eu boto uma parte, o que me deixa triste, feliz, irritado, e aí a gente vai escrevendo. E por que que eu vim parar no hospital? Aqui eu acredito que aí cada um pode se apropriar isso, eu não sei exatamente, né, o que cada um faz, mas pensando, se você não trabalha no hospital, se você não tem acesso ao prontuário, não necessariamente precisa ser muito explicado. A gente pode colocar nas palavras da criança, né, como que ela entende por que ela foi parar lá. Porque isso é interessante até de vocês ajudarem as equipes, delas perceberem que a criança não está entendendo, às vezes, por que ela adoeceu, né? Então, de ajudar a construir essa história, né? E aí, no final, quem eu conheci, que essa é a parte em que eu devolvo o livro para a equipe, que é a criança que vai escolher, na verdade, quem que ela quer que assine o livrinho dela antes dela ir embora, quem que ela quer que deixe um recado para ela, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, aí vocês vão poder entender. Que é um pouco isso, né? Então, nessa primeira parte, quem eu sou, eu geralmente boto essas questões. Eu me chamo assim, mas eu gosto que me chamem pelo nome tal. Eu gosto disso, daquilo. O que eu gosto? De futebol, eu gosto de brincar andar de bicicleta, eu gosto de brincar de boneca. O que eu mais gosto em mim? O que eu mais gosto em mim é o meu cabelo, o que eu mais gosto em mim é o meu bom humor. E aí, lógico que isso tudo varia da idade da criança e o que ela vai podendo dar. Isso são só perguntas que eu estou passando para vocês, como perguntas motivadoras, né? Às vezes a gente vai fazendo uma série de perguntas, as crianças não respondem, outras elas respondem. Mas a minha família diz que eu sou. Quer dizer, sua mãe ela fala que você é o quê? O seu pai fala que você é o quê? Que eu sou bravo, que eu sou brincalhão, que eu sou genioso, que eu sou mal criado. Geralmente eles trazem muitos aspectos negativos, que são as broncas que eles levam, né? Mas a gente coloca isso também. Mas algumas crianças trazem também aspectos positivos. Eu adoro quando alguém diz o que de mim, ou quando alguém faz o que com você. Eu detesto quando alguém faz alguma coisa. Então, aqui também a oportunidade da criança dizer, eu detesto levar injeção, eu detesto estar no hospital, né? Minha comida preferida,
o que eu gosto de comer, minha música preferida, minha cor preferida, meu brinquedo preferido, minha história favorita, enfim. Aí as perguntas norteadoras vai de cada um e de como está na interação com essa criança. Quando eu vou para a família, eu pergunto qual o nome das pessoas que moram com você. A criança vai falar quem mora com ela, se é o pai, a mãe e ela, se é ela, a mãe, ela e algum irmão, se ela mora ela com a avó e com a mãe, enfim. Né? Com quem você mais se parece? Que aí a gente vai agora começar a construir a noção de pertencimento dessa criança. Ela pertence a alguém, ela pertence a uma família, ela tem uma identidade. Com quem você mais se parece? Aí ele fala assim, não sei. Com quem que sua família fala que você se parece? Né? E a gente vai dizendo, vai tentando construir. Com quem que você brinca ou conversa mais? Do que você mais sente falta quando você está longe? De quem ou do quê? Né? O que você mais gosta de fazer com a sua família? O que você não gosta de fazer com a sua família? E aí, dependendo da idade, a criança com 9, 10 anos, geralmente ela fala, ir à missa, ir para o culto. Né? Geralmente a resposta que eu tenho são essas, nessa faixa etária. Né? Mas o que você gosta da sua família? Né? Você tem parentes em outra cidade? Você sempre morou nessa cidade, no meu caso, em Brasília, né? Aí é onde eu peço que eles façam um desenho ou foto deles e um desenho ou foto da família. Né? E aí, vamos lá, onde você cresceu, né? De onde você veio, né? Se eu nasci em tal lugar, eu moro em tal lugar. A primeira coisa que você lembra, isso é muito interessante porque uma vez eu atendi uma criança que, inclusive, esse menino de 4 anos, ele falava o tempo todo, em toda a minha vida, isso nunca aconteceu, em toda a minha vida nunca fui tão maltratado. E, e ele tinha 4 anos, mas ele estava falando de toda a vida dele. E aí eu perguntei assim, e na sua vida, o que foi a primeira coisa que você lembra da sua vida? Era um episódio do ano passado, quando ele tinha 3 anos. Então, mas é interessante você deixar isso registrado também para a criança, né? Quando eu era mais novo, eu queria ser... Uma criança de 4 anos, ela se acha muito velha. Então, a gente tem que perguntar com muito respeito, quando você era mais novo, né? Os lugares que ele conheceu, do que ele tinha medo, né? Ou do que ele tem medo, né? E uma história sobre ele que ele gosta de contar. Se a criança estuda ou não, lógico, se a criança estuda, eu faço as perguntas. Se ela não estuda, a gente passa batido. Se a criança é muito pequena, que não vai para a escola ainda, a gente passa batido. Mas as crianças, se eu estudo, a professora que eu mais gosto, que eu mais gosto da escola, que eu menos gosto, quem são os amigos, né? E aí aquela parte que geralmente eu imprimo essa folhinha aqui, algumas folhas eu já deixo impressas, outras não, eu escrevo à mão mesmo. Mas o que me deixa com medo? O que me deixa com raiva? O que me deixa com nojo? O que me deixa triste? E o que me deixa feliz? Né? E aí a criança fala em uma palavra e a gente anota uma frase. E por que ele veio parar na UTI? Que é no meu caso. No caso de vocês, é só porque que eu adoeci, né? Qual o meu diagnóstico, né? Eu vou construir isso com a criança. Ela tem que saber por que ela está doente. E aqui na UTI, quem você conheceu e se você vai convidar pessoas da equipe para deixarem um recadinho para você, né? Bom, aí agora eu vou contar o livro do Pietro. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode passar à frente, Isa? Pode? Pode? Então tá. Então, o Pietro foi uma criança que a mãe e ele também me autorizou, né? Porque ele gostava muito que eu ia trabalhar com um tênis, que eu não amarrava, então ele gostava muito do meu tênis. Ele me autorizou a mostrar esse. Então, Pietro foi um dos primeiros livrinhos que eu fiz para uma criança maior, que geralmente a gente faz muito para bebês, né? Então, meu nome é Pietro, eu tenho 4 anos, eu moro com o meu pai e com a minha mãe. Gente, o que é interessante, só uma pausa, ele morava só com a mãe e com a tia, mas ele que me contou a história, eu registrei conforme ele me contou. No dia 24 de abril de 2019, eu fui internado na UTI pediátrica do HMIB com o diagnóstico de apendicite aguda com peritonite difusa e coleções intraabdominais.
Então, eu boto o diagnóstico, que era assim que se passava a visita, era assim que se passavam os plantões, e ele ficava olhando. Então, ele tem que... Vamos traduzir isso para ele, né? Nesse livro eu vou contar um pouco o que significa apendicite, peritonite e como foi ficar na UTI. Aí eu desenho um sistema digestório para ele, que ele não conhecia, eu apresento em imagens, apresentei até num bonequinho, né? E aonde que é o apêndice, né? O que esse danadinho aqui fez? Então, destacado de amarelo é o apêndice. Ele que começou tudo. Dá para acreditar? O apêndice é uma pequena estrutura estreita e pequena, como se fosse um canudinho, que fica na ponta inferior direita do intestino. Basicamente, não serve para nada. Mas, quando inflama ou infecciona, como gostam de falar no hospital, ele se torna um problemão e até troca de nome. Passa a se chamar apendicite. Mas o que aconteceu comigo? Bom, o meu apêndice inflamou, inchou tanto que estourou e espalhou bactéria por toda a minha barriga. Ou como os médicos gostam de falar, houve uma ruptura do apêndice causando infecção no tecido peritoneal, que é o nome correto do tecido de dentro da barriga. E como tudo que inflama no corpo, ou os médicos colocam it no final, o meu peritônio passou a ser uma peritonite. Com tanto líquido infeccioso na minha barriga, os médicos tiveram que colocar um dreno no meu peritônio e uma jejunostomia. Assim, junto com os remédios, foram tratando da minha infecção. Aí eu fiz um desenho dele e dos acessos que ele tinha. Ele não quis desenhar. Então, eu fiz o desenho com ele, ele coloriu. Né? No começo, ficar na UTI foi muito difícil. Tive muito medo e senti dor. E tinha medo de sentir mais dor. Algumas vezes achava que eu fazia birra. Adultos têm que entender que criança tem medo. E birra, às vezes, é a forma que temos para lutar o medo. Tive que ensinar a equipe a conversar comigo. Então, isso foi uma construção que a gente foi fazendo junto, porque ele realmente gritava como ninguém dentro da UTI, né? Mas eu via que ele era muito obediente. Mas ele estava sendo desrespeitado o tempo todo e sentindo muita dor. Então, a gente resolveu botar eu, uma enfermeira, colocamos ele como Doutor Pietro. E a minha barriga foi melhorando. A gente vestia ele de doutor na hora de trocar o curativo, porque médico não chora, médico dá ordens. Médico não grita, médico manda. Com isso, a gente pôde fazer com que ele verbalizasse, lógico, a enfermeira que fazia essa brincadeira comigo, respeitava os nãos dele, né? Então, quando ele falava, para agora, ela parava. E aí a gente traduzia para ele que agora temos um problema. Mas, doutor, o outro doutor mandou eu fazer, e ele manda na gente. Como que a gente vai resolver esse problema, doutor Pietro? Um momento, deixa eu respirar. Aí ele voltava para o curativo. Então, isso para vocês terem uma ideia, essa primeira foto nem foi como ficou pior a barriga dele. Isso é uma queimadura, ele teve um derramamento, ele teve uma queimadura muito séria na barriga. Então, a troca desses curativos era realmente muito dolorida. Então, começou assim, depois foi melhorando até ficar boa a ferida dele. E eu posso garantir que eu fui muito forte. Aqui já é no final, né? Sair da cama nem sempre era bom. Então, os médicos cirurgiões mandavam ele sair da cama. Era uma outra luta, né? Mas conseguimos na coisa do faz de conta, né? Mas a gente conseguiu tirar ele e ele ficou aí com a cobertinha dele disfarçado de elefante, brincando, mas a gente não podia falar, ele era um elefante. Deitado, a gente botou um tapete no chão e tudo. Com isso, a gente conseguiu mobilizar ele. O doutor Matheus, que era o doutor cirurgião dele, acompanha todas as minhas cirurgias e a minha recuperação. Juntos fomos muito mais fortes. Ele era uma criança que ficou 2 meses, para vocês terem uma ideia, sem comer. E a gente começou a perceber que ele era obediente, porque ele começou a comer o gel do eletrodo.
E aí a gente falava, não, o gel do eletrodo não, por favor, não pode, vai te fazer mal. Aí ele começou a comer o gel do curativo. A enfermeira ficou desesperada, esse é pior ainda. Entregou um livro que a gente deixou lá para ele, para a mãe dele ler para ele. Aí a mãe dele leu o livro, aí quando a mãe foi jantar, saiu para jantar, eu disse, posso ficar com o livro? Ele comeu 2 páginas do livro. Né? Então eu fiquei muitos dias sem comer. Senti tanta falta que mastiguei até livro, né? Assim, ele sentia tanta falta de mastigar que até livro eu devorei, literalmente. Me deram pirulito e picolé para enganar a vontade, mas às vezes eu vomitava tudo. Todo mundo ficou muito feliz quando eu voltei a comer, que tiraram até foto. Então essa aqui é a primeira refeição que ele faz em 60 dias. Aqui eu comendo uma dieta branda, como chamam no hospital. Estava bem gostosa. A equipe da UTI do HMIB fica muito feliz de ver a gente indo embora. Pode parecer estranho, mas acha que eles ficam muito felizes em saber que a gente está bem. Afinal de contas, lugar de criança não é no hospital. Senti dor, senti fome, senti medo durante os dias que fiquei na UTI. A equipe de médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e tantos outros foram muito legais. Mas quem me deu força com o seu amor, quem é minha heroína? Minha mamãe. E aí, no final, aqui é um outro livro, né? Depois eu vou falar para vocês. No final, a gente entregou para ele leu o livro, ele gostou, e ele foi lá, ele estava na enfermaria já, e ele foi lá e foi recolhendo a assinatura de quem ele queria, né? Então, essa ideia, tempos depois a gente viu essa criança, ele conseguia entrar na UTI, ele conseguia falar das pessoas e ele conseguia dizer, eu nunca mais venho para cá, eu não gosto disso, eu não recomendo isso para ninguém. Mas ele conseguia falar isso de uma forma positiva e empoderada, né? Então, a ideia do livro, gente, é uma ideia de você poder dar uma expressão, ajudar a criança e a mãe a expressar a dor dela, né? Uma outra experiência que eu tive, que foi muito comovente para mim, mas a mãe não autorizou eu mostrar as imagens, é essa aqui. Tá aqui só 2 fotos assim meio borradas, porque a mãe não me autorizou a mostrar as imagens, mas é um livro que eu construí para a mãe, de uma criança que tinha um erro inato de metabolismo. E ela não estava, o prognóstico era ruim quando internou, né? E quando ela faleceu, eu estava finalizando o livro, e a mãe falou assim, e agora? Como é que a gente vai contar essa história para ela? E aí eu fui e finalizei sentada sozinha, e a mãe depois ficou muito emocionada e me agradeceu muito. E meses depois ela me ligou agradecendo novamente que o livro estava ajudando ela a lidar com a dor da filha. Que eu falo assim, no dia 9 de setembro, meu coração, de 2019, meu coração foi ficando fraco. E aos poucos fui me despedindo da minha mamãe. Às 20 horas e 30 minutos da noite, deixei de existir nesse corpo em que vim ao mundo. Morri. Mas o amor que ganhei e o amor que dei continua nas... Desculpa, não consigo. Continua nos corações de todos da minha família. Fui uma bebê bonita, alegre, que observava o mundo com as lentes do amor. Sempre serei a Maria Clara da Daniela. E aí tem fotos, o livro eu vou explicando a doença dela, o processo de internação, tem uma visita do irmão que foi muito emocionante, mas assim, o mais legal foi você ver como às vezes uma coisa simples, com 5 folhinhas de papel chamex, né, a gente consegue fazer com que as crianças e as famílias se empoderem desse momento de dor, né? Baseado, isso aí também é uma foto de um outro livro, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Agora eu queria abrir para vocês, para a gente fazer mais alguma troca, porque essa que é a ideia de oficina, né? Vamos abrir as câmeras?
Leda, tem perguntas? Então, vamos lá. Pode fazer. Acione isso. Você formalizar esses fragmentos, são histórias tocantes, vivenciadas ali no dia a dia. Como você se sente? Assim, eu me sinto muito emocionada, né? Às vezes é difícil, né? Mas é importante até para mim poder ter esse registro, né? De que essas são histórias que passam para a gente. Eu lembro, quando eu comecei a fazer isso, eu passei a lembrar das crianças de uma outra forma. Porque, sinceramente, a gente vai ficando também incorporada, quem trabalha em hospital, eu não sei quem trabalha aqui em hospital sabe, mas quando vem uma paciente fala assim, você viu a Joana? Você lembra da Joana? Quem é a Joana? Joana, a que internou com pneumonia no leito 5, aí você lembra. E eu acho isso tão desumanizante que agora, quando eles me falam, você lembra da Joana? Eu pergunto, que Joana? Joana, a mãe dela chamava fulana, ou a mãe dela chamava Maria, ela teve pneumonia. Pronto, basta me dizer uma coisa, ou ela ficou basta me dar um referencial, ela internou aqui ano passado, eu já consigo lembrar. Às vezes a pessoa só me dá a data, o período que ela internou, eu já consigo lembrar. Porque antes eu tinha que saber o leito que ela ficou e a patologia que ela teve. Hoje não. Acho que hoje eu consigo lembrar delas mais como pessoas que passaram. Lógico que com o número de pacientes que a gente atende, eu preciso de pelo menos um referencial da data, né? Sim, claro. Eu quase chorei com essa história dessa menina aí, do bebezinho. Agora, eu ouvindo você contar. Uhum. Imaginei você escrevendo isso aí, né? E você devolve essa história para a criança, para a família. Tá, mãe. Você fica com o rascunho, lógico. Sabe que isso dá um monte de livro aí, né? A gente Isso dá um livro. Já pensou em escrever essas histórias com personagens, né? Nomes fictícios? Já pensou em juntar isso à sua? Acabou. é assim, emocionante, mas eu acho que é menos dolorido quando você faz isso. Porque eu acho que a dor de perder um filho é uma dor desestruturante. E o fato de você estar entregando algo para essa mãe, você está possibilitando que ela reestruture a vida dela em outro lugar. Eu acho que não vai ser de um lugar sem dor, mas que você pelo menos está contribuindo com um tijolinho para ela poder contar esse lugar, contar essa história. Recentemente nós fizemos isso com uma criança que ficou em cuidados paliativos com a gente. E no final a gente começou, a tia, que era muito, sabia, tinha muito dom manual, fez um mural com cada página para ela anexar no livro da criança. E aí, na missa de sétimo dia, a tia relatou que um parente deles lá leu a mensagem de cada profissional. O que aquela criança significou para o profissional, como foi tratar dela. E aí a família se sentiu muito confortada em saber que mesmo com 1 ano e pouquinho, ela não tinha nem 2 anos de idade, ela conseguiu tocar tanta gente. Ela teve um significado, ela teve uma importância, porque isso também a gente às vezes fica, mas meu filho nem viveu, né? Mas olha que às vezes que uma passagem curta pela Terra causa às vezes muito mais impacto do que passagens longas. Verdade. Olha, parabéns por esse trabalho maravilhoso, tocante e profundo, porque você traz a criança como pessoa mesmo. Deixa de ser um número, um diagnóstico. Parabéns. Tá? Muito belo trabalho, viu? Obrigada.
Adriana, eu tenho uma pergunta. Eu queria agradecer também, foi linda a sua apresentação. Meu nome é Carolina, eu sou terapeuta ocupacional residente do HC, aqui da USP. E eu queria saber se você teve outras experiências com crianças em cuidados paliativos, talvez um pouquinho mais velhas, que construíssem o livro com você, e se isso funcionou de uma forma como uma despedida, se houve algum processo nesse sentido. É, é Tita, não, como é o seu nome? É Carolina. Oi. A criança mais velha que eu fiz, ela não estava em cuidados paliativos, foi com 8 anos. Ela era uma criança com Guillain-Barré. E ela ajudou a construir muito mais. O livro está até com ela, eu nem fotografei. Mas, infelizmente, assim, com cuidados paliativos, eu ainda não tive essa experiência de construir isso com a criança, de fazer que a criança pudesse expressar esse momento de partida, né? Eu só tive a experiência com crianças pequenas, menores de 3 anos. E aí a construção, você vai colhendo essa história junto com a criança e com a família, e você que vai redigindo tudo isso. Eu vou redigindo, primeiro eu redijo a lápis, mostro para a mãe, pergunto se ela concorda, né? Quando a criança é muito pequena, né? E depois eu entrego. Tanto que às vezes vem meio tortinho, porque eu vou passando a limpo rápido, né? Entrego para a mãe. Quando a criança é maior, é legal porque ela mesma pode escrever. Eu já fiz de uma forma em forma de bloquinho, porque a criança queria linha, né? Então eu fiz um livrinho em forma de bloco para poder pegar folha com linha, né? E para poder grampear e ficar bonitinho e tal. Então, a criança, essa do Guillain-Barré, a gente escreveu, as folhas eram intercaladas, com linha e sem linha para os desenhos. Muito bacana, obrigada. Isa? Oi. O tempo ainda, eu acho que eu já terminei um pouco, porque agora seria um pouco de construir com eles, e aí eu não sei se Não, todo mundo vai querer construir. Tem tempo, porque nós começamos, né, um pouquinho depois, então tem tempo ainda, tá bom? Então, se quiser fazer alguma atividade, começamos, deixa eu ver, na hora que nós começamos era 15 para meio-dia, então tem mais 20 minutos. Então, eu acho que eu gostaria de pedir para vocês que vocês escrevessem pelo menos essa primeira parte do Quem Sou Eu, e para a gente poder apresentar. Vou dar aí 1 minutinho para cada um, para a gente escrever, e aí a gente vai fazer um rodízio do Quem Sou Eu, para poder apresentar para todo mundo. Pode ser? Pronto? Vamos lá? Acabou nosso minutinho. Quem vai apresentar primeiro? Vou fazer uma chamada aqui. Temos Isabela. Pode fazer. O Eric. O Eric. É que o Eric é do pessoal da transmissão. Rúbia. Isso, a Rúbia pode ser. Vamos ver se ela quer. A Rúbia apareceu. Rúbia não está aqui. Estou aqui. Tudo bem? Descabelada. Posso falar? Tem problema estar descabelada não, Rúbia. É o novo normal. Bom, então eu sou a Rubenita, mas gosto que me chamem por Rúbia. Eu gosto de dançar, viajar, passear. O que mais gosto em mim é a minha alegria. E o que a minha família diz, né, que eu sou, dizem que eu sou muito importante para elas. E... Olha! Detesto quando alguém fala mal dos outros, não gosto, né? Adoro quando alguém
me abraça. Acho o abraço muito, muito importante, né? Hoje a gente não está podendo se abraçar, mas assim, nas minhas mensagens eu falo que sintam ser abraçados. Eu acho que o abraço é uma coisa muito importante. A comida preferida. Eu gosto muito de doce, bolo, recheado. Então, a comida em si, né, arroz e feijão, eu não gosto muito não, mas gosto mais dos doces. Gosto mais da sobremesa. Música preferida, eu gosto muito de MPB, né? Então, assim, não tem aquela música. Eu gosto muito do Trem Bala, né? A cor preferida, eu gosto do rosa. E agora o brinquedo, Legal. gosto de joguinho. Pode ser livro. Por que que livro não pode ser brinquedo? Pode ser livro, gosto muito também de ler, né? Então, o que mais? O que mais que eu posso Só, falar? Só, só. né? Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada, Rúbia. Adorei a oficina, tô te amando, tá? Muito parabéns pelo seu trabalho. E estou muito feliz de estar no curso de voluntária. Eu gostaria de já estar trabalhando, né, com as crianças em hospitais. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom. Obrigada, Rúbia. Obrigada. Elis. Boa tarde a todos. Gostei muito do curso, principalmente as dicas que você deu. Cabe a gente acabar refletindo. Vou tentar fazer a mesma coisa que você. Atualmente eu sou voluntária dentro da UTI pediátrica também do Sabará. Então Ai, que legal. tenho meus pequenininhos lá que eu falo que são meus para as mães. Quando eles estão comigo são meus. Então estou com saudade deles, mas vou tentar fazer o que você está fazendo agora. Eu sei que o primeiro eu vou ter dificuldade, mas os próximos com certeza vai ser bem mais fácil. Então, eu sou Elis, como já falei, sou voluntária, aposentada, mas também adoro dançar muito. Faço parte de uma escola de samba também, que isso acaba me ajudando também até nas minhas atividades voluntárias com as crianças. Acaba deixa a gente mais solta, né? Mais à vontade, que muitas vezes no começo a gente fica meio engessado. Tenho dois filhos adultos, né, que me acompanham fazendo trabalhos voluntários também, não em hospitais, mas quando eu faço atividades em escola de educação infantil, eles vão comigo quando tem oportunidade. Hoje, como diz a minha amiga, falou nossa amiga ali, sou muito bem querida pela família, estou sempre disponível, já que estou aposentada, apesar de ser nova, já sou aposentada, depois de 30 anos de serviço, e sempre procuro estar ajudando. Então, aquele negócio é uma troca de energia. Quando eu estou no voluntariado, eu não estou me dando, pelo contrário, estou recebendo. Recebo no sorriso, no carinho, quando um pai encontra comigo, fala assim, olha, ele gostou da historinha que você contou, ou do médico, falou assim, não saia agora, eu quero que você fique, que você vai me ajudar a fazer esse atendimento. Também quando me procuram lá, falam assim, vai naquele quarto que a gente está precisando. Então, é uma parceria que você acaba construindo dia a dia, né? No começo você fica assim, será que eu estou atrapalhando? Não, você acaba ajudando e muito no tratamento das crianças, tá? Aprendi muito no voluntariado, principalmente por eu ter um sobrinho que tem TEA, então isso acabou me desenvolvendo muito, então acaba se ajudando muito. Eu gosto de comer tudo, não tenho problema com comida, né? Sou formiga, que nem a nossa amiga, ela adora um doce. Gosto de viajar. Gosto muito desse negócio de toque, abraço. Então, eu sempre estou abraçando. Então, hoje abraçar eu não posso. Como diz ela, a gente manda os abraços virtuais. Sinta-se abraçado por mim. Então, a gente acaba abraçando de uma forma de não hoje
de troca de gesto, mas a gente troca os abraços através de palavras, de um olhar. A máscara tampa o nosso rosto, mas os olhares estão lá. Então, pelo olhar, a gente emana carinho e dá o recado. Então, esse novo mundo que nós estamos vivendo, nós estamos nos adaptando. E mega, hiper feliz de estar participando dessa oficina contigo. Tá? Em resumo, eu acho que já falei bastante, quero que todo mundo faça para nós. Obrigada, Elis. Leda? Vamos lá, falar da gente é um pouco difícil, né? Pois Mas, assim, é um trabalho bem... Mas, resumindo, eu hoje sou uma jovem senhora. Semana que vem estarei atravessando os 60.0. E, assim, nessa caminhada, essa trabalho contadora de histórias, que eu me tornei graças à Viva, eu sou uma pessoa bem melhor, como pessoa, e as histórias são terapêuticas tanto para mim quanto para as crianças, né? Como você falou, quando a gente faz esse trabalho voluntário, a gente recebe muito. Então, assim, gosto de músicas, mas eu não suporto essas músicas de hoje, que o pessoal chama de música. Não sou muito fã dessas músicas que tem hoje. Eu sou dos anos 60, então a década de 60, 70, nós tivemos grandes bandas, grandes cantores, grandes músicos. E acabou aí. Hoje em dia não tem mais nada disso. Tem aquele déjà vu, né? E gosto, minha cor é azul, a minha cor predileta é azul. Eu tenho um neto maravilhoso que está de 7 meses, que é a coisa mais rica da minha vida hoje em dia. Então, assim, o que me faz feliz hoje em dia é a existência do meu neto, da minha filha, que eu amo bastante, e dos amigos. Essa troca de vivências que nós temos, cada oficina, cada live é um aprendizado. E para mim é muito bom estar aqui com vocês. Eu amo muito e participar e aprender com vocês, gente. Eu sou uma pessoa muito positiva. Estou passando essa pandemia com muita força, muita harmonia, muita paz no meu coração. E graças às contações de histórias, essas oficinas, tudo que está acontecendo. Então, estão me enriquecendo bastante. Estou enrolando para aposentar, já estou passada, já estou vencida lá no trabalho, 40 anos de serviço já. Então, enrolando. Eu ia aposentar esse ano, mas com essa pandemia, vamos deixar para o ano que vem. Mas muito bom estar com vocês. Adriana, muito obrigada, tá? Obrigada a vocês. A Janete é do Viva? Não. Então, Janete, quer se apresentar? Janete? Pode ser que ela não esteja aqui. Eu acho que a Janete não tem Microfone. Ok, sem problema, Janete. Bom, gente, eu vou agradecer a cada um de vocês. A ideia do livro é uma coisa simples, vocês podem adaptar eles a cada criança, porque às vezes é uma coisa que na época que eu estava com os voluntários, às vezes você tem vontade de deixar alguma coisa para a criança. Às vezes pode se fazer também como uma criança que ficou internada há muito pouco tempo, mas a mãe queria um livrinho. Então eu montei o livrinho, a criança fez algum desenho, mas ela queria o livrinho para pegar mensagens da equipe. Então vocês também podem montar, às vezes, para que a criança peça, para as enfermeiras que ele gostou mais, para os médicos que ele gostou mais. Escreve uma mensagem para mim, escreve, né? E isso é legal também. Às vezes é uma coisa barata, uma coisa simples, um material que você dá junto com uma caixa de lápis de cor e a criança se faz aí, né? E ajuda ela a escrever a história dela. Então, é um pouco isso. Obrigada a todos. Isabela, acho que podemos encerrar.
Pode encerrar. Só quero também fazer um comentário. Quando eu entrei no Viva, o Viva ainda era diário de papel, né? Então eu via muitos relatos assim, não igual ao projeto, né, que você conversa, tudo, mas eu vi muitos relatos e foi o que a Leda falou. Eu não sei como que vocês têm cabeça para passar por isso, porque só com os relatos dos voluntários eu já chorava horrores. Eu fiz um trabalho, né, de transferir um período do papel para o digital, foi quando fez a migração, então eu vi muito desses relatos de histórias de bebezinhos, de crianças pequenininhas, então eu quero parabenizar, né, eu acho que tanto você, né, com esse trabalho, mas os profissionais da saúde que lidam com isso diariamente, e os voluntários também que vão. Principalmente. Né? Porque são pessoas que estão lá se doando, passa por uma situação muito complicada, muito triste, né? Porque é triste, a morte é uma coisa triste para qualquer idade, mas para uma criancinha, para um bebezinho, eu acho que é a coisa mais triste do mundo, assim. Então eu parabenizo. Acho que é só isso. Eu queria né, falar um pouquinho. Obrigada, Isabela. Obrigada a todos. Mas é um pouco isso, a gente deixar aí registrado a importância da criança, né, para a gente. Né? Ela teve uma importância. A história é sofrida e se ela nos tocou, se ela nos fez chorar, mostra que ela teve uma importância. Né? Concordo. Obrigada a todos, viu, gente?